Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar primeiro você para deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, dar um oi pro B, dar um oi pra Sharkira, né? Ó, o Nameless Ghost tá de olho aqui. Tem um personagem novo aqui, o meu telefone, que há muito tempo eu ganhei da Laís, assim, antes da gente casar. Deixa o like, o dislike, comenta o que você está achando, compartilha com outras pessoas, agradecer as pessoas que têm se inscrito no canal, né? É o pessoal que compartilha aí, né? O Macário, que compartilhou de novo esses dias vídeos, e outras pessoas, a Shirley Morgan, que sempre traz gente aí pro canal, o Felipe, que sempre dá uma série de ideias aí muito legais, o Éder, que sempre curte as coisas lá no Facebook, né? Então, agradecer essa corrente aí que está sendo feita de divulgação e trazer outras pessoas aí. Eu agradeço quem tem assistido os vídeos. Hoje no Eu Recomendo Literatura, New Gaiman, mitologia nórdica. A Gabi, a minha sobrinha, terminou de ler esse livro ontem. Ela mandou um áudio mó animada, assim. Ela falou que era um dos livros que ela estava a fim de ler. E eu falei assim: ó, o tio tem, eu ganhei da tia Laís. E é muito legal, assim. E esse é um livro, que é aquele que eu fiz o vídeo do Valhalla lá, A Lenda do Thor. Esse livro, além de tudo, ele é muito bonito, meu, um material, a diagramação, a gramagem, a capa dura, as letras, o peso. Opa, caiu meu marcador de página aqui. Então, assim, esse livro, ele é muito legal porque o Neil Gaiman, ele é um cara que ele é estudioso de várias mitologias, né? Quando você acompanha a obra do Sandman, você vai ver que ele pesquisa bastante, não só arte, né? E ele trabalha com quadrinistas muito bons, que têm uma noção de pesquisa legal, que fazem pesquisas muito interessantes sobre arte, mas ele vai atrás você vai pegar histórias, por exemplo, de mitologia africana, de mitologia oriental, de mitologia ocidental, mitologia grega, mitologia romana. O Neil Gaiman é um cara que passeia muito bem, de uma maneira muito competente, sobre essas histórias assim envolvendo mitologia. E neste livro ele coloca no prefácio dele que ele sempre foi fascinado desde pequeno pelas histórias de mitologia nórdica, né? E ele quis prestar uma homenagem a isso. Então ele reescreve as histórias, mas é legal como que ele reescreve. Ele é extremamente respeitoso com as histórias, ele não vai alterar nada, né? Ele só vai usar o modo dele de narrar, que é bem peculiar, assim. Ele é um cara que sabe escolher as palavras, ele é um cara que ele não é muito floreado na hora de escrever. Às vezes, quando ele usa mais o sonho, ele usa um outro personagem. Mas aqui ele foi muito contido. Por quê? Porque ele não quis ultrapassar a linha de como são os deuses da mitologia nórdica. É aquilo que eu coloquei no vídeo do Valhalla. A mitologia nórdica, em primeiro lugar, ela é muito crua, né? Apesar da riqueza dela de histórias, de elementos, os vikings, através das sagas, né, eles contaram a sua história para nós. Então, assim, você tem lá o Eric, o Viking, que até vai ter um filme do Monty Python. Ele é a primeira saga que você vai ter lá. Então as sagas são histórias dos vikings que vão contar a história dos deuses, dos mundos, os mundos dos gigantes, né? A história dos sete mundos. Então você vai ter lá a origem da Yggdrasil, você vai ter a origem do mundo, você vai ter... e tem umas ideias muito rurais, assim, porque aí é que tá. Um povo, quando ela cria a mitologia, ele vai criar essa mitologia a partir dele. Ele vai olhar para as coisas que o cercam. O bode, por exemplo, vai ter um elemento muito importante, né, dentro da mitologia viking. Vai ter lá aquela história que eu contei do Valhalla, dos bodes do
do Thor, né? Então, assim, e esse modo como o Viking via o mundo era a partir da sua realidade. Uma realidade rupestre, né? Uma realidade que envolve a neve, que envolve os vulcões, que envolve respeitar a natureza para o mundo viking ela é muito brutal, vai ter povos que vão enfrentar longos invernos, então é um povo que a preparação é uma coisa muito importante, você se antever ao que virá é muito importante na sua sobrevivência, você vai ter lá os sete mundos, você vai ter a história dos gigantes, mas esse livro, prioritariamente, ele vai ficar em cima das histórias dos Aesiris, né? Então vai ter muita história envolvendo Odin, vai ter história envolvendo Loki. O Loki e o Odin são os dois grandes personagens aqui desse livro. O Thor, o verdadeiro Thor, não o Thor da Marvel, mas aquele Thor meio burrão, meio brutalizado, assim, né? Você vai ter histórias como... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Então ele coloca aqui, ele vai primeiro colocar os personagens, aí tem Antes do Princípio e o que veio depois, a Yggdrasil e os Nove Mundos, a Cabeça de Mimir e o Olho de Odin, os Tesouros dos Deuses, o Mestre Construtor, os Filhos de Loki, que foi o que eu fiz o vídeo, o Casamento em Comum de Freya, o Hidromel da Poesia, essa história é muito legal, Thor na Terra dos Gigantes, que tem a história que eu contei lá, que que aparece no Valhalla, As Maçãs da Imortalidade, essa aqui tem uma música do Faun baseado nisso, que é Golden Apples, que são as maçãs, porque aí é que tá, os deuses nórdicos, eles não são imortais, mas eles se mantêm jovens através dessa maçã que eles recebem de uma deusa, que é uma maçã de ouro, né? E essa maçã de ouro que faz com que eles rejuvenesçam e mantenham esse frescor. E essa deusa ela é sequestrada e eles ficam sem receber as maçãs, eles vão ficando cada vez mais fracos, vão perdendo seu poder, né? A história de Gerd e Frey, a pescaria de Ymir e Thor, a morte de Balder, que é muito legal essa história, os últimos dias de Loki, também é uma outra que é o Neil Gaiman, ele trabalha muito com essa daqui na Estação das Brumas, porque o que vai ser a ideia? O Loki, ele vai ser depois preso numa caverna, e nessa caverna vai ter uma serpente gigante, que ela vai ficar gotejando veneno numa cabaça, e vem a esposa do Loki e derrama esse veneno nos olhos dele para ele sofrer, né? E aí ele vai ficar sofrendo esse castigo e ele vai remoer toda a raiva dele que ele vai sentir pelos Aesiris, por Thor, pelo Odin, e aí ele vai se vingar. E aí por último vem Ragnarok, o Destino Final dos Deuses, que é a história que eu também contei lá nos Filhos de Loki, né? Que é o papel que eles vão representar no Ragnarok. Então o Loki, ele vai representar a serpente no paraíso ali, aquele ser que não vai permitir numa cultura, para a gente entender mais próximo de uma ideia nossa aqui, né, mais do Ocidente cristão, ele vai ser aquela serpente no paraíso, ele vai querer destruir aquilo ali. Mas tem histórias muito legais, assim, a história que ele faz com que corte o cabelo da Sylphir, e aí ele vai atrás, porque o Thor fala que vai... E é sempre isso, é meio chato. Desculpa, mas eu senti uma coisa meio assim. Às vezes tem uma coisa meio Chaves. Aí ele faz uma coisa ruim, o Thor chega, se você não pegar, eu vou bater em você. E aí ele tenta arrumar as coisas. Então é sempre o Loki correndo atrás de tentar arrumar as burradas que ele fez. Muito legal. Eu recomendo, né? Mitologia nórdica, nórdica do Neil Gaiman, livro de 2017, edição nacional, muito legal. E é interessante para você aprender, assim, aquilo que eu falei no outro vídeo do Valhalla, você ter uma ideia mais, ele vai trazer uma ideia mais próxima do que é a mitologia
Viking, não aquela coisa romantizada da Marvel, que já vinha nos quadrinhos, né, do Thor, e que eu vejo muito quando eles construíram, né, o filme Thor para Marvel, uma influência de mitologia grega, assim. Eu vi um helenismo muito forte por trás aquela ideia futurística e poderosa que eles trouxeram para os Aesiris nos dias atuais. Aqui você vai ter uma leitura de como eles foram criados originalmente, uma coisa mais bárbara, mais pesada, assim, mais rupestre, como eu falei. O poema de hoje é Todos os homens são mortais, que é dentro daquela ideia lá da Golden Apple lá que eu falei. Todos os homens são mortais e também são dotados de uma fértil imaginação, a qual lhes permitiu criar deuses onipresentes e de volta eles prometeram uma fictícia imortalidade. Aqueles que serão traídos inevitavelmente por si mesmo, quando a inexistência for alcançada por todos e não houver mais nenhum ouvinte atencioso de suas ególatras fantasias. A coisa mais importante numa mitologia é ela continuar viva através das histórias, dela ser reproduzida, dela ser passada adiante. A Igreja Católica tentou suprimir essas histórias de várias mitologias para manter a sua onipotência no mundo, e elas resistiram. Os deuses nórdicos, eles quase morreram. E hoje eles nunca estiveram tão fortes. Vários países nórdicos, eles voltaram. Você vai ter a Suécia, a Finlândia, a Islândia. A Suécia, se eu não me engano, ela voltou a cultuar oficialmente os deuses nórdicos. E esses países têm um processo principalmente dos jovens, né, de trazerem de volta e sentir orgulho de novo dessas histórias, dessas lendas, de passar para frente. Existe uma série de produtoras hoje na Península Escandinava produzindo séries, produzindo filmes, né? Você vai ter, já vem um tempo já de filmes que têm sido feitos, e aí com a série Vikings isso deu um grande boom assim, né? Você tem muita gente hoje fazendo, grupos que fazem essas encenações de batalhas vikings. Você vai ter o Amon Amarth, né, que é uma banda que está estourando no mundo todo, assim, todo mundo entra nessa viagem vikings, assim, então raise your horns. E é muito legal. Fui show do Amon Amarth, foi muito louco. No show do Amon Amarth que a gente foi aqui em São Paulo, foi a segunda vez que o Amon Amarth veio, que ele tocou no Carioca Club. Teve batalha, assim, viking, um grupo. Então é interessante isso. E respeitar as outras culturas, respeitar as mitologias dos outros deuses. E muitas vezes você vai ver que os deuses têm muito em comum, as histórias de uma mitologia para outra, inclusive das mitologias hebraico-cristãs, assim, elas têm fundamentos muito parecidos, porque o homem, no fundo, independente da sua cultura, ele está querendo as mesmas coisas, ele está fazendo as mesmas coisas, ele está repetindo os mesmos erros, né? Aquela ideia que eu falei lá do Nietzsche, do eterno retorno, esse retorno das coisas continuarem se repetindo sucessivamente. Grande abraço, diz aí o que você acha, se você já conhece esse livro, se você gosta de mitologia nórdica, se você tem alguma história que você gostaria que fosse contada aqui, deixa seu like, seu dislike, comenta, aciona sininho, passa pra frente e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Ainda sei o anel porque o dedinho está machucado. Tchau, tchau.